Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa semanal que já está perto do número 100. Acho que vamos ter que comprar um bolo, viu, Arildo? Pra gente fazer isso, botar uma velinha com o número 100 lá comemorando. É um sucesso absoluto, as pessoas adoram e eu fico muito honrado de fazer isso. É um programa que a gente fala de saúde, é patrocinado pela Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Eu sou o Giovanni Dantas. E hoje eu tenho a honra de receber aqui, na verdade ele veio um outro dia desses e a gente começou a falar sobre acupuntura, o fisioterapeuta Alisson Brito. E ele tá um cara craque em Pix, mas não é a taxa que se recebe pelo banco não. São terapias complementares que a gente começou a falar dessas terapias no outro programa e entramos na acupuntura e o resultado foi que não deu tempo de falar de mais nada. E no último programa foi falado, vou fazer só um breve histórico aqui, sobre tratamentos de dores, desde enxaquecas, se consegue tratar muitas vezes em minutos, dores na coluna, que se consegue tratar às vezes em segundos, e não só em minutos, mas coisas relativamente complexas, fibromialgia, inclusive dores de cólicas menstruais, ou até tensões, ansiedade, estresse, que gera muitas vezes até o início da depressão. Tudo isso podendo ser tratado a partir da fisioterapia, da acupuntura, desculpe. A fisioterapia ajuda também, claro, são técnicas complementares. A fisioterapia ocidental, né? Que a acupuntura já é oriental. E hoje eu estou trazendo aqui de novo o Super Alisson Brito, porque ele vai falar um pouco ainda das coisas que ele não terminou de falar, que ele estava mostrando pra gente acho que é moxa, se me perdoe se eu estiver dizendo o nome errado, né? Que para tratamentos de uma forma com calor, né? E outras técnicas também. Alisson, muito bem-vindo, o programa é teu. Minha honra mais uma vez estar aqui, cara, na sua Vamos presença. lá. E falando de saúde, trazendo conhecimento prático e efetivo para a população. Sim. De a sua região. Sim. Fala um pouquinho, só para a gente complementar, porque você nos ensinou naquele outro programa. Quem quiser saber do outro programa, pessoal, procura lá no Acupuntura do podcast Papo Saudável. Você vai lá no YouTube, digita podcast Papo Saudável, que você vai achar esse programa, vai ser muito enriquecedor. Ele inclusive fez uma verdadeira consulta, né, no ar, falando sobre como tratar dores. Na época foi sobre enxaqueca, se eu não me engano, e dor lombar, não é? Tocando em alguns pontos na mão, 2 pontos basicamente. Você vai aprender isso. Você quer aprender, vai lá no podcast, aproveita e seja o nosso seguidor, né? Então fala sobre aquelas outras coisas que você estava nos mostrando, Alisson. Moxa, é moxa? Isso, então vamos lá. Tem muitas pessoas que têm um medo, receio, acupuntura, agulha. Sim, eu. Identificamos aqui, uma pessoa que gosta de injeção, ele... se for pra fazer dos outros, vai bem. Tá show de bola, mas nele, né? É isso mesmo. Rapaz, qualquer coisa a gente vai ver se ele aplica dele mesmo. Depois vamos fazer um teste. Não quero não. É o seguinte, nós temos a moxa. Na medicina tradicional, ela é considerada como uma agulha quente, porque ela tem o mesmo potencial de trazer o resultado que você tem com a agulha. Tá. Ela vai estimular por calor. Você quer um bastão de moxa? Ele é feito com a planta Artemisia vulgaris, que é muito comum. Esse aqui ele é mais especial, ele é enrolado com a lã japonesa, certo? Então você vai aquecer, você vai acender. Realmente, quando você acende ele, vai queimar, ele vai ficar como se fosse um incenso. Tá. E isso aqui você vai estimular. Naquele ponto que a gente estava, ia chegar e estimular. Isso, ele não toca. Não toca, só perto. Tem que ter a sensação de do calor. Só que ele não pode queimar. Então você tem uma distância, a pessoa tem que estar com a sensibilização intacta, ou seja, pacientes diabéticos que têm neuropatia diabética periférica, você tem que ter atenção. Certo. Tem que ver se não vai aquecer demais. Pois não. Certo? Então você vai estimular esse ponto, principalmente em questões emocionais, onde você tem que estimular alguns pontos que é sobre a coluna. Ele tem bastante resultado significativo de você ver instantaneamente. Uma pergunta bem leiga. Por que teria que ser esse produto? Não poderia ser um calor qualquer outro, de uma simples compressa quente, por exemplo? Já tentaram fazer
alguns outros produtos que aquecem, certo. não teve o excelente resultado, que nem a moxa. Tá. Assim, isso aqui é algo de mais de 2.000 anos que eles estão usando. Então, eu acho que time que está ganhando não se mexe. Tá certo. Se teve o excelente resultado, então a gente continua aplicando. Um tratamento desse dura quanto tempo, normalmente? Minutos, meia hora, uma hora, quanto? A moxa no ponto, geralmente, com a técnica que eu estou aplicando, ela é uma moxa ritmada. Se é uma moxa ritmada, ela vai estimular 7 vezes no ponto, até você sentir o calor. Se for uma moxa continuada, então é de 3 a 5 minutos por ponto. Entendi. Então, se considerando que você tem 10 pontos, geralmente estimulados, você pode levar a 30 minutos. Perfeito. Né? Da mesma forma que você pode estimular com laser. Né? Você tem um laser aqui. Vocês estão vendo em casa, explicando que algumas rádios, elas hoje já têm aplicativos que permitem que você fique vendo, né, o que está sendo falado. Então, vocês vão poder ver isso hoje. Se não, vocês procuram lá no podcast Papo Saudável. Né? Você pode estimular com laser, certo? O ponto de acupuntura. E você vai ter um resultado parecido. Eu, particularmente, eu gosto muito da agulha. Perfeito. Em segundo, o laser. Depois, a moxa. O laser, porque o laser ele é bem prático. Certo. Ele é mais rápido do que a moxa, por tempo de aplicação, porque são alguns segundos. Certo? A moxa, eu tenho que ficar estimulando o ponto. Agora sim, para tensão muscular, você vê o relaxamento quase instantâneo do músculo. Interessante. Para tensão muscular. Agora, no ponto específico. Por exemplo, dentro das terapias complementares existe a ventosa, que está sendo amplamente difundida pelos fisioterapeutas. Sim. Já chegou alguns pacientes para mim, você faz ventosa? Eu digo, para quê? Eu não trabalho com recursos, eu trabalho com solução de problema. Eu quero saber qual é o seu problema. Sim. Dentro dos meus recursos, eu quero resolver o seu problema. Sim. Então, vai precisar de moxa, vai precisar de agulha, vai precisar do laser. Isso vai ser de acordo com o paciente, algumas restrições. Eu não gosto de agulha, eu vou escolher outro. Eu não tenho um tempo específico, eu vou escolher outro. É um local que está irritado, inflamado. Disso eu vou escolher o melhor recurso para tratar o paciente. Isso, inclusive foi muito bom você falar disso, que é a deixa que a gente precisava para começar a falar sobre as outras técnicas. Foi usado em mim essas ventosas e eu não vi melhora nada. Então faltou esse seu bom senso que você tem de identificar que tipo de terapia complementar vai ser usada naquele momento para aquela situação, não é verdade? Então, vamos falar um pouquinho mais dessas outras técnicas além da acupuntura, né? Senão a gente vai rodar o segundo programa só com a acupuntura. E graças a Deus o tempo que passa rápido, que a conversa tá boa. Me fala um pouquinho sobre a auriculoterapia, cristais, aromaterapia, cromoterapia e o que mais que você queira falar. Vamos lá, manda brasa. Vamos lá, vamos dar atenção a alguns. Tá. Dentro das PICs, eu vi vários cursos, mas me identifiquei com alguns e outros nem tanto. Eu não sei se por princípio de efetividade de resultado ou por princípios cristãos mesmo. Tá. Certo? A segunda aplicação que eu uso é a auriculoterapia, mas aí ele é um adjuvante da acupuntura. Certo. Eu não faço só auriculoterapia, vamos fazer auriculoterapia. Não, explique melhor, o que é a auriculoterapia? A auriculoterapia, uma aplicação de agulhas no pavilhão auricular, certo? Na orelha. Na orelha, isso aí. Se você observar, a orelha ele parece um feto invertido. Interessante. Isso, o formato da orelha parece um feto invertido, né? Aí tem uma série Fibonacci, se você for atrás, né? Das maravilhas da criação de Deus no mundo, a assinatura que ele deixou. Então você pode tratar de acordo com o princípio ocidental ou oriental. A orelha ela é inervada por 3 nervos que vão sair aqui das ramificações dos pares cranianos. Por estímulo específico naquele nervo, se você for tratar pela questão ocidental da medicina, certo? Você vai gerar um reflexo e aquele reflexo pode gerar algum resultado. Na medicina ocidental, ele vai dizer que na orelha existem pontos específicos para tratar a questão do coração, da coluna, questão auricular, questão emocional, questão do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Segundo essa técnica da medicina tradicional chinesa, existem pontos específicos que você vai gerar esse estímulo, e esse estímulo geralmente ele vai durar uns 5 dias se você usar agulhas semipermanentes. A maioria das pessoas gosta muito de semente. Eu
prefiro agulhas semipermanentes. Mas eu só aplico em pacientes que eu tenho um padrão de atender ele mensal. Tá. Então, porque eu tenho que aplicar e tirar as agulhas. Certo. Não aquele paciente que vai e não volta, e aí, como é que foi? Como é que houve o descarte? E eu tenho visto excelentes resultados, mas como complementar? Certa vez eu estava aquela situação, desculpa interromper, Alisson, mas é aquela situação em que a gente vê, eu já vi algumas pessoas assim, tem como um micropore segurando, é isso mesmo? Positivo. Tá. Positivo. Então, eu faço o tratamento com as agulhas e a pessoa vai para casa com aquelas agulhinhas na orelha e vai observando. Eu acho melhor as agulhas, porque quando você coloca cimento, aquela pessoa tem que ficar fazendo estímulo 3 vezes no dia. E já com agulha não. Sementes de mostarda. Ah, é? Isso. E existem algumas esferas. Né? Existem algumas esferas. Só que vai ser necessário você ficar fazendo a compressão e o estímulo local, se ele tiver. Né? Assim, existem muitas pessoas utilizando, mas utilizam só a auriculoterapia, porque você faz um curso aí, se você pegar, talvez um curso de 20 horas, vamos fazer no final de semana. Entendi. Né? Eu já acho melhor você trabalhar bem mais amplo, porque o conjunto no todo do paciente, e não fazer só algo específico. Vou fazer só ventosa, vou fazer só aurículo. É tanto que nenhum paciente meu eu usei ventosa. Eu tenho a ventosa e não uso. Porque simplesmente, se eu for usar, eu vou usar com o princípio da medicina tradicional chinesa. Aí ela aplica nas costas. Não sabe nem porque está aplicando às vezes. O que acontece? Nas costas existem os pontos chudorsais, que são pontos utilizados para balancear as emoções. Tá. Existe o meridiano da bexiga. Quais pontos do meridiano da bexiga você está estimulando? Né? E existem, se você vai trabalhar com acupuntura, você tem que saber algumas contraindicações. Mulher grávida, né? Existem pontos que você não pode estimular. Não é que não possa estimular, é que tem um momento para estimular, porque tem pontos que podem estimular o parto. Você pode usar esse ponto? Depende do momento. Ela está no primeiro trimestre, porque você vai usar um ponto específico que pode estimular as aborto, contrações. por exemplo, né? Vai estimular as contrações do parto, as contrações do útero. Mas quando ela está em trabalho de parto, o parto está demorando, você quer que haja contrações do útero. Perfeito. Existem pontos que vão estimular a rotação do feto. Ele está com uma apresentação caudal, a gente quer uma apresentação cefálica, ou seja, ele está com a cabeça para cima, a gente quer que ele gire. Tá. Existem pontos específicos que você vai usar no final do trabalho de parto. Aí já é uma parte da acupuntura de pessoas que trabalham especificamente com gestantes. Eu particularmente eu não gosto de trabalhar muito, eu trabalho mais com pacientes ortopédicos. Tá. Né? Mas existem N coisas. A aromoterapia, elas são baseadas em aromas, incensos? Cheiros. Não incensos, óleos essenciais. Ah, tá. Óleos essenciais. Assim, tem... Aí seria fazer tipo massagens, como é que funciona aí essa história da aromaterapia? Só o cheiro. A massagem você pode associar a aromoterapia com a massagem. Tá. Existem assim, até uma conhecida minha que ela é assim, bem especialista nessa questão de aromoterapia. Tá. De questão de óleos essenciais, óleos específicos. Óleos para acalmar, para deixar alerta. Né? Então existem cheiros específicos que ela vai acalmar. E existem inclusive pesquisas científicas na área. A gente na maternidade lá era muito comum usar lavanda. A lavanda ela acalma, ela relaxa. Aí, então tem óleos de, vamos dizer assim, o hortelã, que ele vai abrir mais as... Mas como na prática, Alisson? Tipo assim, ficar com o produto próximo ou passar, como é que funciona nesse caso? Tem pessoas que usam em partes específicas. Tem gente que para dormir passa nas têmporas. Tem gente que passa na nuca. Entendi. Certo? Tem gente que só inala, passa não. Porque é o seguinte, tem o óleo essencial e tem o óleo carreador. Né? Porque o óleo essencial é bastante concentrado. Então você vai precisar de um óleo carreador para diluir aquele óleo. E você vai, vamos dizer assim, que eu estou com queixas respiratórias. Então um óleo de hortelã, ele vai auxiliar. Eu vou sentir que eu estou conseguindo aspirar mais. Se eu colocar o óleo na mão, óleo carreador, 2 gotas do óleo de menta, friccionei as mãos e consigo inalar por um período. Nisso eu já vou observar alguma melhora. Tem pessoas que conseguem usar o óleo na agulha. Eu não gosto muito de misturar não, mas tem uma colega que fez o curso comigo que ela usava o óleo essencial na agulha. Eu uso muito na inalação e para dormir.
Cara, assim, lá em casa eu acho que tem uns blends, que blend é mistura de óleos, Tá. né? Eu tenho uma bebezinha em casa de 1 ano e 6 meses, então ela tá sempre caindo, sempre levando pancada. Dificilmente você vai ver uma mancha roxa. Só devido óleos essenciais. Levou uma pancada, passou óleo essencial, naquela área ali parece que ela não houve aquela cascata inflamatória que seria Entendi. necessária, Uhum. né? Parece que o corpo ali, ele simplesmente, não, acho que tá tudo ok, vamos mais bando. Interessante. Pra dormir, cara, a lavanda, assim, tem mostrado, assim, tem pesquisas, assim, se você colocar no PubMed lavanda, sala de parto, você já vai achar algumas evidências científicas. O que mais? Cromoterapia. Como é que funciona? Cromoterapia é baseado nas luzes, Sim. né? Tem algumas luzes que ela vai acalmar, vai deixar você bem alerta. Já é observado nisso quem trabalha com arte visual, né? Às vezes ela quer... Arildo Show e Banda. Ele colocou hoje aqui umas luzes diferentes pra gente. Ó. Uma verde pro meu lado. Pronto. Aqui nós temos uma luz que ela é um violeta, um roxo. Então ela vai trazer uma paz e um foco de calmaria. Por que você bota calma pra ele e não bota pra mim, Ariel? Às vezes é muito interessante você usar isso em quarto de bebê. Ah, entendi. Em quarto de bebê, às vezes ele tá agitado e às vezes até você fazer uma higiene do sono e preparar um ambiente para ele dormir Legal. e acalmar. Então, luzes indiretas, né? Você observa o efeito que a luz causa em nós. Às vezes você chega num restaurante, você quando vê aquela luz indireta, amarela, você se sente mais, parece que é algo mais tranquilo, Isso. acolhedor, do que aquela luz forte branca, branca. forte, é. O que é que você colocaria mais como alguma prática dessas complementar, dessas terapias complementares que a gente colocaria a mais dessa infinidade que você tem acesso hoje? Em relação a resultado para adulto jovem, quiropraxia Quiropraxia. tá virando muita moda. A quiropraxia? Quiropraxia no Instagram, Facebook, YouTube, tá virando muita moda. E é o seguinte, você tem que ver quem é o quiropraxista que você procura. Você procura um quiropraxista vitalista, ele vai dizer que vai ter que fazer um ajuste, que a coluna tá fora do lugar. Uhum. E a pessoa, por escutar ali o pop, o estralo ali, no momento do troste, ela vai achar que tá. E não é, cara. Aquilo foi uma cavitação. Uhum. Simplesmente uma bolha de ar. Uhum. Ela simplesmente eclodiu ali e teve aquele estalo. E para você fazer a quiropraxia, nem é necessário escutar o pop. Uhum. Simplesmente você tem que observar uma melhora funcional no paciente. Você já está trabalhando com quiropraxia há alguns anos, né? Positivo. Quantos anos, Alisson, hoje? 3. Interessante. Muito bom. E a acupuntura junto com quiropraxia é possível? Pelo que eu entendi, você sai, na realidade, vendo a necessidade do paciente e tentando adequar todas as técnicas que você tem àquela necessidade, né? Eu não sei se é porque eu sou engenheiro, mas eu sou focado no problema. Outro curso do homem, é engenheiro também. Diga Focado no problema. Eu quero saber qual é o problema e diante do problema, eu gosto de ver assim. Que eu não sou só fisioterapeuta, eu gosto de me ver como se fosse mais ou menos um canivete suíço. Tá. Eu tenho várias ferramentas, de acordo com a ferramenta que eu tenho, Tá. eu tenho que promover a melhor solução para a sua questão. Sim. E nem sempre aquela melhor solução vai ser o que você quer. Tem pessoas que me procuram para quiropraxia Uhum. e eu digo, Talvez fosse mais interessante usar outra técnica. positivo. Perfeito. E vamos tentar? Uhum. Porque eu sou focado no resultado para o paciente, o que é melhor para ele. E tem muita gente que acha que é modinha. E tem gente que não precisa e quer fazer. Que é o que eu digo a você. Você procura um quiropraxista vitalista, ele vai listar lá todinho. Uhum. E quiropraxia deve ser usado para melhora de funcionalidade. O paciente está com dor, mesmo que ele não está com dor, ele não está conseguindo executar alguns movimentos ou está tendo um incômodo. Para isso, nós usamos técnicas específicas. Então, muito cuidado para quem você procura. Sempre um profissional de confiança, capacitado. E sempre converse, porque às vezes o muito importante é na anamnese. Você tem que expressar realmente o que está lhe afetando, né? E para os profissionais de saúde, converse também com seus pacientes, porque às vezes em uma palavra você pode fazer a diferença no benefício para aquele paciente. Você está atendendo, você me falou no outro programa, inclusive, que estava atendendo mais pelo SUS hoje, não é assim? Positivo. Como é que chega esse cliente, esse paciente até você? Ele chega por indicação médica ou ele chega porque estava com dor e alguém lhe levou até lá? Como é que funciona? Alguns colegas médicos Tá. identificam essa demanda, porque se você for atender todo mundo, você não consegue atender ninguém. Tá. Na verdade, se tudo se torna uma urgência, nada é urgente. Né? Então existem casos pontuais
onde é identificada a necessidade de o fisioterapeuta estar presente e esse paciente é encaminhado. Entendo. Como é que funciona normalmente? Ele chega até você com dores, normalmente o quê? Dor de coluna é o mais procurado, provavelmente, é isso? Joelho, ombro, coluna. E ultimamente pacientes com fibromialgia. Fibromialgia. Pacientes, por exemplo, você recebe pacientes vindo, porque já deu para perceber que com a acupuntura, por exemplo, e as outras técnicas, você consegue tratar também a ansiedade, ou pelo menos reduzir essa ansiedade. Recebe pacientes vindo, por exemplo, de psicólogos ou psiquiatras também? Atualmente, no momento, está bastante reduzido. Porque o que é que acontece? Esse paciente de fibromialgia, geralmente ele tem uma queixa emocional atrelada. Uma dor, ela quando passa mais de 6 meses, quando você faz alguns questionários específicos validados nos Estados Unidos, você vai ver que tem uma componente psicológica. Certo. E existem pacientes, essa semana eu atendi uma paciente que ela estava com psoríase. Tá. Psoríase, ela tem gatilhos emocionais. Só que ela me procurou porque estava com algumas dores. E na anamnese eu identifiquei que a pele dela estava com as alterações entre os dedos. Então foi-se aplicado um tratamento baseado em toda a sintomatologia que ela estava sentindo para alcançar o melhor resultado. Dentre eles, se um paciente, um gatilho dele for um gatilho emocional, então se você fizer um tratamento que vai também abranger a questão emocional, você vai ter um benefício. E assim, a maioria dos pacientes, às vezes não é nem o que você espera, mas o paciente quando ele faz o tratamento diz: eu estou bem relaxado, parece que tirou um peso. E às vezes você nem era o cunho daquele tratamento, mas como é um equilíbrio global, você também alcança esse tipo de paciente. Maravilha. Super, Alisson, chegamos ao fim. É rapidinho aqui, o negócio quando está começando a ficar bom, a gente tem que encerrar, mas é o tempo que a gente precisa obedecer. Eu quero te agradecer por você ter estado aqui conosco mais uma vez, nos tirando muitas dúvidas e falando sobre as terapias complementares. Foi muito, muito, muito inspirador também. E eu queria que você falasse, fizesse sua despedida aqui do programa para os nossos ouvintes, né? E para que depois eu possa então convidá-los para a gente ver o podcast sempre que possível. Por favor. Não viva sofrendo com dor. Não é normal viver com dor. Estou sentindo dorzinha, é normal. Não é normal. Procure com um profissional capacitado e habilitado que ele vai ajudar você. Perfeito, não podia ter se encerrado de uma forma melhor. Não é necessário viver com dor. Nem dores emocionais também, né, Alisson? E não tenha dúvida. Todas as dores a gente deve tentar se livrar delas. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês, dizer que o telefone lá da Dental Clínica, o 999-816640, e aqui embaixo também vai estar o endereço do Alisson, para se vocês quiserem entrar em contato com ele. O Super Arildo vai conseguir deixar isso aqui fácil para vocês verem, né? E se vocês tiverem alguma dúvida do que vocês viram aqui, vocês vão lá no podcast Papo Saudável no YouTube, que vocês vão poder ter acesso a toda essa entrevista, inclusive vendo todos esses procedimentos e produtos que ele nos demonstrou, tá? Eu quero agradecer a todos que nos ouviram até agora e convidá-los para a próxima semana estarmos de volta, porque é uma honra estar com vocês. Fiquem com Deus, um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.